A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a Deus por mais um vídeo, por mais uma palavra do céu que Deus me dera, que foi dada para minha vida, para eu repassar para os irmãos aquilo que Deus quer que eu diga. Hoje, irmãos, está sendo um alerta, tá? A palavra está sendo um alerta. Eu quero dizer para pessoas, para os jovens, especificamente para jovens. Você que é jovem, você que é filho, principalmente de pastor. Porque tem determinadas pessoas, irmãos, que não entendem. Tem jovens que acham que porque é filho de pastor, filho de presbítero, filho de bispo, filho de isso ou daquilo, acha que Deus passa pano na tudo aquilo que você faz de errado. Mas você se engana que além da salvação ser individual, Deus, irmãos, Deus, Ele vai entrar na sua estrutura e vai mostrar para você aonde está o erro e o pecado. E se você continuar errante, o tratamento vai ser de choque, vai ser árduo. Então, para você que está na obediência, olha, eu quero deixar para você uma palavra que veio do céu, para dar mais uma guinada na sua obediência, mais uma injeção de ânimo na sua obediência, tá? Porque tem mães que sofrem muito com os filhos. Tem pessoas que diz que, porque fulano é filho de pastor, fulano é atentado desde pequeno. O diabo persegue os filhos dos crentes de uma maneira terrível. Irmãos, isso não é mito, não, tá? Porque muitas das vezes o inimigo, ele não vê brecha nos pais. Porque os pais estão constantemente fazendo a obra, estando dentro da igreja, mas ele acha brecha nos filhos, irmãos. Existem demônios adultos e demônios infantis. Vocês sabiam disso? Os chamados exumirins. Vai crescendo, vai se formando na adolescência e é outro tipo de demônio. Para cada tipo de fase da sua vida é um demônio. Gente, vocês têm que abrir os olhos, tirar a trava, destapar os ouvidos nesta manhã. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós já estamos no apocalipse. As pessoas já não estão mais se dando conta disso. E Deus me deu uma palavra aqui em Tiago, que é uma oração. Em Tiago 4:7. Olha só, irmãos, o que Deus está falando nessa manhã para jovens, tá? Para jovens, para filho de crentes e para que você que é cristão e a sua família não é cristão. Que através da sua vida você vai ganhar a sua família para Jesus. Que isso é muito importante. Eu acho tão lindo isso, irmãos. Eu vejo uma pessoa cristã dentro da casa dela, uma pessoa sendo obediente e fiel a Deus e através da vida daquela pessoa, daquele ser tão pequenininho, eu não falo na estatura, irmãos, eu falo na humildade, tão pequenininho, e Deus levantar ele de uma forma tão grande que ele vai destravando um por um, é igual um jogo de dominó, vai caindo um atrás do outro, ele vai destravando, ele vai tirando a trava da família inteira, através da vida dele, do exemplo dele. Isso é muito rico, irmãos. O céu ganha com isso. Então eu quero deixar aqui em Tiago 4:7, porém Deus me deu também outra palavra, irmãos. Eu vou dizer uma coisa muito clara, ao qual isso aqui é uma introdução. Porque o que eu vou dizer mesmo, tá? Deus me deu algo do céu aqui. E eu quero deixar um alerta para os jovens, tá? Para você que é jovem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque o plano que ele desenvolveu, ao qual é a cruz. Sujeitar-vos a Deus é o quê? Sujeitai-vos à palavra de Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos do pecado e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. E outra coisa que eu vou dizer também, porque tem pessoas que ele acha, irmãos, que ele dentro da igreja ele é uma coisa, fora da igreja é outra, aquele grupinho, aquela panelinha de adolescente que tem dentro da igreja, que troca ideinhas de WhatsApp, que tem grupinhos de WhatsApp, que mãe e pai não sabe, que tem que fala palavrão, fala coisa de bascalão, manda até nudes. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você que Deus tá mandando eu falar. Se prepara, porque além da salvação ser individual,
Deus não vai passar pano na sujeira de ninguém. Deus, irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Quando ele quer tratar com o ser humano, pode a sua cidade inteira orar por você. Deus não permite ouvir. Deus não permite aquela oração chegar no trono da glória. Porque ele quer tratar com você. E quando Deus fala que é tratamento, irmãos, é tratamento. O tratamento de Deus é árduo. O tratamento de Deus é severo. Principalmente com aquele que vai na igreja, põe a biblinha debaixo do braço e já acha que tá tudo bem com ele. Ah, mas Deus é só um pecadinho, irmãos. Sai dessa. Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Tudo é pecado. Diz o apóstolo Paulo, tudo é pecado. Tudo, apóstolo Paulo diz, tudo, lá em Coríntios, tudo me é lícito. Eu estou cercada, só eu estou na igreja. Meus amigos não são da igreja. Aí eu entro naquela rodinha preparada por Satanás, achando que é só mais uma conversa descontraída de amigos. E aí eu me vejo dentro dessa rodinha. Olha o que Deus está me mostrando. E aí ele não tem vergonha de dizer: ei, olha que bem, Deus é na vida de vocês. Vamos mudar esse ritmo, vamos mudar essa estrutura, vamos mudar esse jeito de ser. Ei, não fuma esse cigarro, você não tem idade pra isso. Ei, você tá bebendo vodka, você não tem idade pra isso. Sua mãe sabe disso? Ou seja, ele chega pra exortar e ele sai como careta. Esse é esse no começo que eu falei que vai ganhar todos da família pra Jesus. Segundo, o que chega na rodinha e não quer saber de abrir a boca pra falar do nome de Jesus, ele tem vergonha de ser crente, tá, irmãos? Eu tô falando o que Deus tá mandando eu falar. Eu tenho autoridade do céu pra isso. Eu tenho todo o aval de Deus pra isso. Porque quando Deus me ungiu, Deus me deu um cajado de autoridade e correção. Então ele falou, usa. Porque se eu não usar, eu vou pagar um preço caro dentro da minha casa e fora da minha casa. Eu tenho 4 filhos, eu tenho um esposo. Então eu sei aonde aperta o calo do meu sapato. Eu não vou ficar pagando preço de graça dentro da minha casa por conta de uma alma que eu nem conheço. Então eu vou falar aquilo que Deus está mandando eu falar. Você queira acatar o que Deus está mandando te dizer ou não. Fica a seu critério. Tá? Então aqui ele chega e fica com vergonha de dizer que é cristão. Aí ele chega naquela rodinha dos escarnecedor, começa a falar na gíria, sabe? Começa a falar coisas que desagradam o espírito. E à noite ele põe a biblinha debaixo da igreja e acha que Deus não tá vendo nada. De dia, ao invés dele se consagrar, de ler uma palavra, de ver um vídeo de pregação para edificar a vida dele, não! Ele fica fazendo coisas ilícitas aos olhos do Senhor, ele fica em WhatsApp, ele fica vendo mulheres seminuas em Facebook, em Instagram. Eu tô falando o que Deus tá mandando eu falar, caçando coisa que não é pra você. Porque tem mães e pais que ficam de joelho dobrado pedindo pra Deus, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Abre o intelecto do meu filho, tira a trava do ouvido do meu filho. E você não dá valor na oração da sua mãe e do seu pai? A salvação individual, querido. A sua mãe não vai te puxar pela perna quando Deus vier. A Bíblia diz que não tereis despedida. Não vai ter despedida de pai com mãe. Não vai ter. Mãe não vai abraçar o filho e dizer, filho, vai com Deus. Ou o filho vai dizer, mãe, vai com Deus. Quem ficar, ficou. Então que nesta manhã você venha entender o que o Espírito Santo quer dizer na sua vida, querido. Eu vou falar agora o que Deus está mandando eu dizer. Isso foi só uma introdução do Espírito Santo. Um alerta do Espírito Santo para os jovens. Agora eu vou falar realmente o que Deus está mandando eu falar, irmãos. Prestem bem atenção nesse vídeo. Prestem bem atenção, você que é pai, você que é mãe, e principalmente você que é jovem. Jovem. Você gasta... Olha o que Deus me deu. Eu estava no sofá da minha sala. Ainda comentei isso com meu filho de 13 anos. Eu estava no sofá da minha sala e Deus falou, posta esse vídeo. Fala pro teu filho e posta esse vídeo. Você tem 5 anos. Um exemplo, irmão. Tem pessoas que têm mais, tá? E outras pessoas que têm menos tempo de ministério. Você tem 5 anos na presença de Deus. Foi o que Deus mostrou pra mim. 5. A palavra 5. Você tem 5 anos que você tá na caminhada. Presta bem atenção, irmãos. Olha o que Deus me deu. Você tem 5 anos que você jejuma. Que você mata a sua carne. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe quem é você. Quem foi você. Mau caráter. Sem caráter. Porque a primeira coisa que Deus faz quando Deus levanta o ser humano, limpa ele, tira ele do monturo, é dar caráter novo pra ele. É dar um caráter decente.
de gente decente pra ele. Tá? Caráter, irmãos, é mentira, é engano, é safadeza, é lasciva, é meninice. É tudo que não presta no ser humano. Deus vai lá e arranca, tá? Vai arrancando. Vai passando uma vassoura de fogo aqui, ó. Dentro do coração, que é a casa espiritual. É onde Deus tem que morar, é onde Deus tem que fazer morada. E Deus não habita em chiqueiro, irmãos. Quem habita em chiqueiro é porco. Tá? Que para os judeus, porcos significa símbolo de pecado e miséria. Eu vou entrar em outro contexto muito forte, irmãos. Muito forte mesmo. Então você tem 5 anos que você está na presença. 5, irmãos. Você tem 5 anos que você está na presença de Deus. E nesses 5 anos você mata a sua carne. Você sabe de onde Deus te tirou? É um fardo pesado, é levante, é tudo. E você consegue driblar todo mundo. Todo mundo. Para chegar naquele objetivo. Para chegar naquela posição ao qual Deus quer você. Aí você fala, poxa, eu cheguei até aqui, tô feliz. Meu Deus, glória a Deus. Eu não acredito. Aí você olha para trás e fala, meu Deus. Eu passei por tudo isso e ainda tô de pé. É como eu digo, eu, missionária Débora Reis. Eu digo isso todos os dias para Deus nas minhas orações. Dentro da minha casa, conversando com Deus sozinha, lavando a minha louça, limpando a minha casa, cuidando dos meus filhos. Então eu falo isso para Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Porque isso é muito importante, irmãos. Deus abomina a ingratidão. Nós temos que ser gratos, sim. Deus não tem obrigação de fazer nada para nós. Ele faz porque é favor imerecido, porque ele é muito misericordioso. Hoje, ele é o nosso advogado, mas amanhã ele vai julgar como um juiz. Então presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Aqui não é conversa de carochinha, aqui é Bíblia. Aqui é autoridade, aqui é correção. Aqui, ó, é para tirar. Deus está me usando para tirar a trava dos olhos de pessoas que acham que Deus não está vendo o que você está fazendo, jovens. Jovens. Então eu vou falar uma coisa bem séria aqui para os irmãos. Aí você faz tudo isso, dribla tudo. Dribla o diabo, sabe? Aquela perseguição, você consegue ficar com a boca fechada para Deus te justificar. Porque boca aberta, se você der a resposta, porque tem pessoas que falam assim, Deus me dá 5 minutos, mas esses 5 minutos o diabo acaba com a sua vida. Em 5 minutos você perde tudo que você conquistou com Deus. Você fica 5 anos na igreja. Você sobe de cargo. Deus te dá dons espirituais. Deus começa a te usar. Começa a espalhar o seu nome, a soprar seu nome. Aí chega convites para você ministrar, para você louvar. Você fala, poxa, olha como que Deus está sendo na minha vida. Deus está sendo fiel na minha vida. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando falar. Aí, irmão, chega Satanás. Chega Satanás. E você acha que você é Jó. Você tá me entendendo? Ah, mas por que Jó, irmã? Você acha que porque você é Jó. Você fica igual um cordeirinho mudo. Porque Jó tava se coçando com um caco de telhas, irmãos. Todo cheio de ferida. Deus tirou tudo que ele tinha por permissão de Satanás. Deus permitiu Satanás tocar em Jó. E aí Jó não murmurou. Jó só adorou. Jó só glorificou. E aí Deus viu a obediência de Jó. Obediência. Olha essa palavra que para muitos é um fardo. Obedecer. Aí você acha que você é Jó. Né? Mas se engana. Porque Deus olha para você. Aliás, o diabo olha para você e chega até Deus e fala assim, deixa eu tocar nele. Aí Deus olha para você, olha. Fala, tá bom. Pode tocar. E Deus e o diabo, sabe qual é a fraqueza do crente. Qual é o teu ponto fraco? Se é dinheiro, se é mulher, o que é? Se é aquele eu, porque tem pessoas que quando ele sobe de degrau, que Deus olha para ele e vê que ele está subindo de degrau por merecido, por um algo merecido que ele está fazendo para Deus, aí ele já começa a se exaltar. Aí ele já acha que ele não precisa jejuar para pregar. Aí ele já acha que ele não precisa ler Bíblia, porque ele sabe de tudo. Ah, porque eu sou filho de pastor, irmão. Você me conhece? Eu sou filho de pastor. Sou filho do fulano de tal. Se engana, irmãos. Se engana, querido. Você é só mais um na multidão. Se engana. Não se engana, irmãos. Não queira se enganar. Não queira se enganar. Não tem nada a ver o seu pai e a sua mãe com você.
Sua mãe e seu pai pode ser uma benção, mas você não. Se você brincar, Satanás te arrasta. Tem muitos jovens, irmãos, se enforcando, se matando, se mutilando. Tem muitos jovens, irmãos, com depressão. Tem muita gente que Satanás assopra no ouvido. Tira a sua vida. Jovens, irmãos. Não chega nem aos 20 anos. Tira a própria vida. Você que lê conteúdos importantes sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país, coisas que acontecem no dia a dia, reportagens. Porque assistir televisão não é pecado não, tá, irmão? Pecado é você falar mal de ungido, é tocar no ungido. Tem pessoas que querem ser tão crente, tão santarrão que ele acaba pecando. Por ser tão santo. Porque se ele fosse muito crente, muito, né, sem pecado nenhum, Deus já tinha recolhido ele na terra. Porque chega um ponto que Deus recolhe, irmãos. Vê que a pessoa já está naquele patamar elevado, Deus já leva. Deus já recolhe. Então eu vou falar uma coisa para você. Ler um jornal, irmãos. Assistir uma televisão, um jornal, um conteúdo saudável, sadio, não é pecado não. Pecado é falar de ungido, porque a Bíblia mesmo relata: ai daquele que toca nos meus escolhidos, nos meus pequeninos, nos meus ungidos, na menina dos olhos do Senhor. Ele cai, ele se esborracha feito uma jaca. E para se levantar, irmãos, quando toca em ungido, é só pela misericórdia de Deus. Então eu quero falar para você, jovem. Você. 5 anos. 5. Deus me mostrou a palavra 5. 5 anos que você está no ministério. Você driblou tudo que você tinha para driblar. Você está na posição ao qual Deus queria que você tivesse. Aí vem Satanás. Vem Satanás. Com a palavra prato. Ah, mas por que prato? Por que manjar? Porque Satanás não é bobo. Ele conhece a sua fraqueza, a minha fraqueza, a fraqueza de muitos. Todos nós temos, não adianta, irmãos. Por isso que nós temos que vigiar no que nós falamos. Nós temos que ler Bíblia, nós temos que se consagrar, nós temos que fechar nossa boca literalmente. Porque o que engorda Satanás, o que deixa ele forte, robusto, é o que sai. Por isso que Jesus disse, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Então eu falo para você nessa manhã, irmãos. Você tem 5 anos que você está no ministério. 5 anos Deus te usando. Aí chega uma enviada do Satanás ou um enviado das trevas, porque eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa que pega crente. Tem gente que fala assim: ah, mas cristão não bebe, mas come que é uma benção. Não é assim que eles falam? Ah, faz uma festa pra crente pra você ver. Faz uma festa de confraternização pra crente. Crente não bebe, mas come que é uma benção. Não é assim? E eu vou dar outro exemplo. Crente, a fraqueza do crente eu nunca vi. Tá na carne, tá no material. Está na carne. Ó, carne. Quando eu digo carne, é fraqueza sentimental. Satanás adora quando você pega o seu celular. Sabe como que ele fica? Ele fica atrás de você tudo assim, ó. Olhando junto com você o que você tá olhando na internet. Você sabia disso? Você sabia disso? Por isso que eu falo uma coisa pra você, irmãos. Vigia. Vigia no que você fala, vigia no que você vê. Porque a Bíblia diz que os olhos contaminam o resto do corpo. Porque se você tá cheio de lepra espiritual, irmãos, você é um crente morto. Você é um crente doente. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Tem pessoas que Deus tá me mostrando, irmãos, cuidado. Ah, mas ninguém vive sozinho, até os passarinhos têm os seus parceirinhos, né? Ai, até as aves têm, no céu tem os seus parceiros, não sei o quê, e aquelas conversinhas de carochinha. Aí vem você,
Ah, Senhor, me dá uma esposa, me dá uma namorada. Aí o diabo fala, ah, é? Você quer? O diabo, a Bíblia diz que ele fica 24 horas ao redor procurando quem possa estragar. E mãe orando. E pai orando. Aí você não vigia. Aí você acha que a oração do seu pai e da sua mãe não tem influência no céu, se engana você. Tem sim. Só que tem que vir de você, eu já te falei, a salvação individual. É você com Deus, não é seu pai nem sua mãe. Aí já vai lá. Já olha lá a pessoa, se encanta. O diabo já joga uma seta de espírito de encantamento. Porque isso que pega crente, irmão. O que pega crente é espírito de encantamento. Você tá vendo uma coisa que aquilo não existe, não é. Você olha pra pessoa e acha que a pessoa é tudo aquilo, mas ela não é. Você já viu aquele ditado por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento? Irmão, quem muito escolhe acaba sendo escolhido. Você tá lá todo enjoado. Ah, não, essa não serve. Ah, não, essa aqui também não. Você acha que Deus tá no contexto. Nem tudo que tá dando certo, irmãos, é Deus que tá no negócio. Aprenda isso. Nem tudo que tá dando certo é Deus que tá no negócio. Deus permite, irmãos. Deus permite. Você achar que tá tudo dando certo. Ah, é Deus, tá no negócio, tá dando tudo certo. Se engana, irmão. Não se engana não, irmãos. Irmãos, o erro do cristão é não dobrar seu joelho e perguntar pra Deus. Nós temos que ser dependente. Senhor, é da sua vontade? O senhor tá nesse negócio? Me responde. E você pode ter certeza que eu nunca vi um crente sem resposta. Eu nunca vi um crente sem resposta. Quando ele tá na sinceridade com Deus, com o joelho dobrado, com lágrima nos olhos, falando, Senhor, é da sua vontade ou não? Eu me casar com essa mulher? Essa mulher, ela vai me fazer feliz? Essa mulher, ela vai ser uma boa mãe pros meus filhos? Essa mulher, ela vai me honrar como pastor? Essa mulher vai honrar o meu ministério? Ela vai caminhar lado a lado comigo? Ela vai aguentar quando as portas estiver fechadas? Ela vai orar? Ela vai fechar a boca? Ela não vai murmurar quando as portas para mim fechar? Ou ela vai começar a murmurar, mandar eu tomar vergonha na cara? Ou vai dizer que vai pegar ela e os filhos dela e vai voltar para casa da mãe dela? Eu tô falando o que Deus tá mandando eu falar. Porque o que mais mata crente dentro da casa chama-se dinheiro. A falta dele. Porque uma mulher sábia, ela vai pro joelho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando meu esposo não está em casa, que ele mexe com construção. Ele tem que ficar 15 dias, que nem ele ficou esses tempos, 15 dias. Deus entrou com uma grande providência, irmãos. Deus entrou com uma grande providência dentro da minha casa. Usou pessoas até da lei para me abençoar. Então eu vou falar uma coisa para você nesta manhã. Se você tá na posição com Deus, se você tá na posição que Deus quer, Deus não desampara não, irmãos. Deus não desampara os teus. O justo não mendiga o pão e nem a sua descendência. Foi isso que Deus fez com Abraão. Mandou que ele saísse do meio da parentela para poder honrar ele, abençoar. Porque muitas das vezes Deus precisa tirar nós do meio da nossa parentela para nos honrar, nos abençoar. Porque se nós estivermos no meio da nossa parentela, irmãos, a gente não prospera, viu? Porque os dedos das mãos não são iguais. Tem muita desunião no meio da família. Muita desunião, muita inveja. Isso vem de lá de trás. Caim e Abel. Isso vem de José do Egito. Os irmãos de José não aceitavam a túnica que o pai dele deu para ele. As pessoas precisam aceitar aquilo que Deus dá para você e ficar feliz por você. Não querer o que você tem. Porque tem pessoas que querem o que você quer, mas não pagam o preço que você paga. Então eu vou falar para jovens nessa tarde, concluindo aquilo que Deus está mandando eu dizer. Presta bem atenção, você está 5 anos na igreja. Para você perder tudo que você tem é muito fácil. É igual Esaú. A história de Esaú? E aí? Esaú trocou por um prato de lentilha tudo aquilo que Deus deu para ele. Ele era um bom caçador, né? Ele era tudo.
Ele era um homem forte, ele era um homem, sabe, determinado. Mas Jacó, ele era o quê? O xodó da mãe. Tem mãe também que é cega. Passa a mão na cabeça do filho. O erro do filho, ó, desde pequeno. Aí quando ele cresce, ele acha que tudo que acontece ali, a mãe dele em oração vai livrar a cara dele, vai salvar ele. Se engana, viu, mãe? Se engana você que acha que passando a mão no erro na cabeça do seu filho, não falando a verdade que tá dentro da palavra nua e crua pra ele, porque antes dele ser seu filho, ele é um ser humano, tá? Então você vai prestar conta com Deus, você que é mãe, você que é pai, de não falar a verdade, ó, dentro do seu filho. Por isso que tem muitos que tá preso dentro da cadeia. Por quê? Porque desde pequeno mãe e pai não ensina. Passa a mão na cabeça do erro, do pecado. Ah, mas foi só uma coisinha. Aí começa a roubar, começa a usar droga na escola. Ah, mas isso aí é influência, é amizade, é isso, é aquilo. Mano, ninguém puxa ninguém se não quiser. O diabo coloca a vontade dentro do ser humano de experimentar. E aquilo vira uma bola de neve e ele cata o ser humano pelas pernas. Então eu digo nesta manhã para você, irmãos, em nome de Jesus. Não faça, irmãos, como Esaú, que trocou com o irmão dele tudo que Deus deu para ele por um prato de lentilha, irmãos. Por uma bagatela. Não compensa, irmãos. Cuidado, presta atenção, cuidado você, cuidado. É igual, Deus me deu algo aqui agora tremendo. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando ele me dá, ele cita coisas do mundo pra mim. Você trabalha 30 dias. Ou às vezes 31, que tá no calendário. Né? Você espera tudo aquilo ali pra receber. Né? Você trabalha, ó. Quem trabalha suado e ralado, sabe. Sabe o quanto que é árduo. Você esperar 30 dias pra receber ali seu salário. E aí, em 5 minutos, em 1 hora, você gasta seu dinheiro. Em 1 hora, você chega credor na sua porta. Você corre na cidade. No centro da cidade, você tem que pagar a conta de água, de luz. É IPTU. Você tem que pagar a parcela do carro. Você tem que pagar isso, aquilo, a internet. E aí? Aí você olha, você tira a primícia, que é o dízimo. Porque ladrão de Deus não prospera. E aí? Acabou o dinheiro. Muitas das vezes, chega no meio do mês, você não tem mais nada. Não é assim? Então cuidado você, irmãos. Toma muito cuidado, tá? E eu quero entrar no outro contexto com você agora aqui. É em Romanos. Irmãos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. E se já morremos em Cristo, cremos que Ele